Quer entender sobre a sociedade que você vive? Curso do Colunas Tortas, a Sociedade do Consumo para Zygmunt Bauman, link no comentário fixado e na descrição, apresentado por mim e oferecido pelo Colunas Tortas. Sabe aqueles conteúdos que geralmente a pessoa diz para devolver o constrangimento? Geralmente diz para quando nas situações em que você é constrangido, é interessante você devolver esse constrangimento na mesma moeda, coisas desse sentido? Pois então, esse tipo de conteúdo ele tá ficando muito comum, e eu acho que vale a pena a gente tentar dar uma olhada nisso um pouquinho mais aprofundado, porque há momentos em que talvez isso seja apontar uma arma para si próprio, eu tenho essa leve impressão. Eu queria trazer um vídeo do Eric pra gente dar uma olhada rapidinho, ele começa esse assunto, e aí eu vou tecer meus comentários logo em seguida. Ah, aliás, eu sou Vinícius Siqueira, mestre e doutorando em Educação e Saúde pelo Unifesp. Aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. Bora pro vídeo do Eric. Ô, gente, sabe aquelas dicas que as pessoas dão quando alguém tá fazendo uma brincadeira com você, te colocando numa situação constrangedora, e eles vêm aqui te dar uma dica pra você reverter essa situação? Geralmente são piadinhas que te colocam numa situação super desconfortável, e aí às vezes você fica tão acuado porque foi uma coisa assim inesperada e você tá no meio de um monte de gente, que você acaba passando um sorriso amarelo e engolindo aquele sapo. Vem uma galera que fala, não, eu vou te dar uma dica que quando isso acontecer, você devolve o constrangimento à pessoa. E aí geralmente a dica é, quando a pessoa fizer uma piada que te deixa desconfortável, não dê risada. Diga que não entendeu. Faça a pessoa repetir. Porque aí ela vai ter que falar em voz alta. Ela vai ter que explicar o porquê ela tá achando engraçado. E ela vai ficar muito constrangida. Habib, não funciona assim. Você acha mesmo que uma pessoa faz um negócio escroto desse pra ser engraçadona no meio de uma roda de amigos vai ficar constrangida? Sabe o que vai acontecer? Tu vai tomar outro adjetivo. Exemplo. A pessoa chega e fala, nossa, mas você estoura milho de pipoca no susto, né? Aí você, com a sabedoria que te passaram na internet, vai virar e falar, como assim? Não entendi. Poderia me explicar? Fi, a pessoa vai virar e falar, nossa, além de feio, tu é burro. Não consegue entender nem isso. Quem provoca essas piadinhas, que é sempre aquele cara chatão, aquela mina chatona, eles nunca vão querer ficar por baixo. Porque é o que eles são, inconveniente. Outra coisa que a galera adora falar pra você fazer é silêncio. Não, porque o silêncio é a melhor resposta. Quando a pessoa tá falando merda pra você, faça silêncio. Faça ela se recolher à sua insignificância. Meu irmão, quem cala, consente. A pessoa pode estar falando mil e uma merda de você, pode ser tudo inventado. Se você não se posiciona, se você se cala, a pessoa vai achar que venceu. Quem tá olhando em volta vai achar que você é aquelas mil e uma coisas ruins. Ah, mas não tem que se importar com a opinião alheia. A gente mora numa sociedade. Não dá pra fugir disso. Ah, mas quem quer saber meu lado da história vai perguntar pra mim. Pra você construir uma reputação. Isso daqui que ele tá falando é muito importante, tá? Esses pontos aqui que ele disse aqui é a vida real. Demanda muito esforço e muito tempo. Mas pra você derrubar esse castelinho de cartas, é assim. E às vezes nem é você que provoca. Às vezes são os outros. Às vezes é um arrombado, uma arrombada que uma vez você pegou na mão e chamou de amigo. E tá te metendo a faca pelas costas. Pessoas são ruins, pessoas são sacanas, pessoas são imprevisíveis. Não tem uma regrinha, não tem o silêncio, não tem um... Ah, explica de novo, conta qual é a graça. Não tem. Então não sigam dicas como se fosse uma regra absoluta. Porque muita coisa é bonita e só funciona no papel. Ou na internet. Bora para os meus comentários agora. Nesses tipos de conselho, né, de o que fazer, devolver o constrangimento, esses manuaizinhos que geralmente são reproduzidos, eu acho que é uma consideração de que essas situações acontecem sempre com pessoas que são sem noção. E eu queria complexificar isso, aproveitar o mote do vídeo do Eric, que foi bem interessante nesse quesito. Eu vou definir alguns modelos de base de situações de cotidiano, só para a gente entender quando devolver o constrangimento faz ou não sentido e quais são os resultados mais ou menos previsíveis disso, beleza? Primeiro, se você tá num espaço em que você é uma minoria, você está em minoria, em que você é uma pessoa vulnerável, né? Você vai estar sempre na desvantagem. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Se você acabou de chegar num lugar em que já há um grupo bem formado, entrosado, e você é a pessoa que acabou de chegar, que tá postulando entrar num grupo, que tá tentando permanecer no espaço, você tá em desvantagem. Você ocupa uma posição que é naquela situação vulnerável. Você é aquele que, de certa forma, deve mostrar que pode pertencer ao lugar, ao grupo e etc. Esse pertencimento não necessariamente vai ser saudável, porque é possível pertencer enquanto alvo de violência também. É possível que harmonicamente te enquadrem no lugar de ser o alvo predileto, dentro de uma harmonia de grupo. Talvez aqui a gente possa exemplificar com um fenômeno específico, que é o do bullying. O fenômeno do bullying cria uma harmonia em que a violência é permitida e a reação é inaceitável. Ou seja, o constrangimento que é aplicado sobre a vítima
não é compreendido socialmente e naquele local como algo inadequado ou inconveniente. Pelo contrário, é adequado e conveniente para todos, menos para a vítima. Em grupos bem formados, coesos, a probabilidade de existir uma retaliação àquele que causa certo constrangimento também é bem baixa, principalmente se for um grupo cuja sociabilidade se faz pela provocação, pelo veneno e etc. Devolver o constrangimento evidentemente não funciona aqui, porque não há qualquer chance de devolução. O alvo sempre será alvo, o vulnerável continuará a ser vulnerável. Aquele que está de fora permanecerá fora. E perceba, não se trata de alguém sendo sem noção, se trata do próprio funcionamento normal do grupo em que esse tipo de aplicação do constrangimento é normal e autorizado. Cabe única e exclusivamente ao alvo ter jogo de cintura, caberia, né, ter jogo de cintura, provar que merece estar ali, se adequar a uma posição de alvo ou ir embora. Não existe qualquer possibilidade de conflito individual, pois o conflito nunca vai existir. Nesse caso, a covardia é a arma que garante uma posição socialmente intocável para a aplicação do constrangimento. Independentemente da resposta que se dê, aquele que aplica o constrangimento mantém seu status, mantém seu lugar no grupo e o alvo que vaticina sua própria exclusão. Não há, de certa forma, um conflito, não existe nem espaço para um conflito real. Minha gente, eu vou dar uma pausa rapidinho aqui para dar um recado importante. O Colunas Tortas, ele nasceu lá em 2014 como portal de conteúdo a partir dos meus estudos de autores contemporâneos de teoria social e análise do discurso. Desde então, o site é citado em artigos científicos, em dissertações, teses, e isso me deixa muito feliz, muito satisfeito e realizado. Esse feedback positivo, inclusive, me impulsionou a criar os cursos do Colunas Tortas. E hoje eu gostaria de te apresentar o curso A Sociedade do Consumo para Zygmunt Bauman. Nesse curso eu explico a visão do Bauman, baseado na sua bibliografia a respeito da sociedade do consumo, sobre o funcionamento da cultura do consumo, sobre o ideal de felicidade consumidora que nos assola no presente, sobre como o tempo parece passar mais rápido em uma sociedade tão fissurada em comprar. O primeiro módulo, que é o módulo a respeito de um autor chamado Louis Althusser, ele nos ajuda a entender como que nós nos transformamos naquilo que somos. Ele é um pouco mais teórico, como que a gente vira sujeito numa sociedade. Logo em seguida, eu já parto para o segundo módulo com as elaborações do Zygmunt Bauman, um dos sociólogos mais profícuos da contemporaneidade. Meu objetivo é ter uma conversa leve e didática sobre a nossa sociedade, com base na teoria social de cada autor abordado. Você terá acesso vitalício na plataforma do Hotmart, que é extremamente segura, além de ter acesso direto a mim, caso necessite de alguma ajuda ou queira matar alguma dúvida. Se você precisa de certificado de horas, também há a opção para você emiti-lo. Esse curso contribui para o financiamento do Colunas Tortas. Se você gosta do meu conteúdo e deseja entender um pouco mais sobre nossa sociedade, clique no link da descrição ou do comentário fixado e se inscreva no curso. Agora vamos voltar para o vídeo. Ao mesmo tempo, o segundo ponto é relacionado ao que é costume de se ver nas redes sociais, em que a pessoa diz que devolveu o constrangimento e, com muitas aspas, saiu por cima, lacrou, tal. Aqui, de fato, a probabilidade de um sem noção ter levado a pior é grande, mas se o sem noção levou a pior é porque o grupo ou o espaço não comportam certas formas de provocação, ou seja, devolver ou não o constrangimento não é essencial na medida em que até mesmo o seu silêncio, no silêncio, o autor do constrangimento já receberia alguma forma de represália, seja pela exclusão, seja pelo afastamento, etc. Aqui, nessa situação, devolver o constrangimento é um ato de garantia. É aquela garantia que se tem por estar num local em que essa devolução é socialmente aceita e até esperada, em que o autor, por sua vez, não tem nenhuma condição de responder na medida em que ele, o sem noção, estará em minoria, num espaço ou num grupo em que esse tipo de provocação não é aceita. A situação acaba se invertendo. É interessante porque talvez aqui seja um momento em que devolver o constrangimento é justamente devolver uma situação constrangedora a uma pessoa que talvez não tenha nem tato social e não necessariamente seja alguém que deseja o mal, sabe? A pessoa malvada e tudo mais. E assim, isso tudo que eu tô falando não é sobre o que você deve fazer da vida, mas sobre as situações, as relações que vão compor esses momentos de constrangimento e sobre como você pode compreender as consequências de devolver tal ato de constrangimento também. Evidentemente, caberá a você ter a habilidade de compreender o contexto em que você se encontra para saber se devolver o constrangimento é vantajoso ou não, se você quer ou não quer, aí é a sua vida, Cada um tem uma vida para cuidar dela, se faz sentido ou se não faz. Mas não tenha dúvida, devolver o constrangimento em
em uma situação de desvantagem e continuar convivendo com aqueles que lhe constrangeram traz uma consequência bem negativa que você tem que avaliar. Porque no fundo não se trata de saber quem está certo, mas de avaliar as micro-relações de poder que compõem o contexto em que você está inserido. Porque no fundo o papo não é sobre constrangimento, não é sobre como você se sente, mas é sobre o exercício do poder. E ao contrário do que parece no senso comum, o exercício do poder não se faz quando quem te provoca está na sua mente, não é sobre isso. O exercício do poder é a posição que você está dentro de um espaço específico ou de um grupo específico. Se você está ali para ser alvo, este é o tipo de poder que está sendo exercido. Se você se sente muito mal e está numa situação de desvantagem, você continuará se sentindo mal porque o contexto inteiro não vai mudar. A posição de alvo continuará sendo ocupada por você e o alvo ainda estará na sua testa. Talvez a grande habilidade que se deve ter em mente aqui é a de saber ler o ambiente, não exatamente a de se impor sobre os outros, nesse caso. Porque, novamente, se impor quando se está na desvantagem não é se impor, mas é emular uma imposição. É aquela posição risível do inofensivo que deseja se colocar como ameaçador. Devolver o constrangimento pode dar uma sensação gostosa de repente, mas o efeito pode não ser tão gostoso assim. E, novamente, talvez o mais importante seja compreender o contexto, ler o ambiente, compreender aquilo que está à sua volta, ler corretamente a situação para saber o que você vai ou não fazer. E aí sim, talvez escolher pela harmonia ou pelo caos pode se tornar algo interessante e autônomo. Não acho que a questão pode ser resumida a um manual do que fazer em certas situações, mas acho que saber o que fazer envolve certo nível de autonomia que só uma boa leitura social pode te entregar. E eu queria terminar esse vídeo com um outro vídeo do Reinaldo Souza, o Reinaldo Carioca. Ele é um rapaz que visita boteco no Rio de Janeiro e ele costuma ter um papo muito bom e eu acho que vai valer a pena dar uma escutadinha bem rápida num vídeo dele que eu achei interessante que caberia muito bem aqui. Tem discussão que você ganha na razão, mas perde no emocional. Seu argumento cala todo mundo, mas com isso não sobra ninguém para te aplaudir. Inteligência não é só ler, é saber o que falar. A vitória de pirro só esvazia sua mesa. Te dá uma falsa alegria para pegar outra cerveja, mas não deixa ninguém para brindar contigo. Você vence a batalha, mas fica cada vez mais enfraquecido para continuar a guerra. Nem todo avanço é conquista. Alguns só te deixam cada vez mais isolado. Eu acho que aqui a gente tem uma dica, né, de como olhar para essas situações e como olhar para si próprio. De fato, tem conflitos que você pode até ter razão, mas essa razão talvez custe algo para além. E tem conflitos que você não tem razão nenhuma e talvez não custe nada se colocar. Mas principalmente aqueles em que custa algo a mais, principalmente esses, acho que vale a pena ter esse olhar, esse entendimento de até que ponto se trata de algo que tem a ver com a gente, com algo, questões internas nossas, que talvez poderiam ser tratadas numa terapia, ou se de fato tem a ver com se colocar numa situação, se colocar perante uma situação em que talvez seja necessário e interessante se impor. Tá bom, minha gente? Eu espero que esse vídeo tenha sido legal pra vocês. Essa é a sessão Falando Livre do Colunas Tortas, em que eu falo sem precisar ficar citando muita referência, vou discorrendo sobre o assunto livremente. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de Zap, se inscreva no Colunas Tortas, seja membro do canal e até a próxima.